Bem, hoje nós vamos falar de MMC pela maneira de decomposição simultânea, que é a terceira. Quando a gente estiver fazendo a decomposição simultânea do MMC, sempre nós vamos fazer a seguinte pergunta. Um dos números pode ser divisível por 2, por 3, tá? Se tiver um número, pelo menos um, aí tem que dividir por 2, aí depois por 3, tá? Veja aqui um exemplo. Eu quero calcular o MMC de 15 e 20. Eu coloco um separado do outro por vírgula, faço a decomposição. Um deles é dividir por 2? É, o 20. Então eu divido. Como o 15 não é, eu vou só repetir. Aí, 15 e 10, ainda é 1, ainda é dividir por 2? Divido, que é o 10. O 15 não é, então repete. Um deles ainda é dividir por 2? Não. Por 3? Sim. Aí eu divido, ó, por 3. Aí o 5 e o 5 só dividir por 5. Multiplicou, você acha 60, tá? Então, 60 é o menor múltiplo comum de 15 e 20. Os probleminhas com MMC, que você vai utilizar MMC, dificilmente vem com a palavra menor, mas vai ter uma frase que vai ficar subentendido que é o menor tempo, é o menor espaço, certo? É a menor quantidade de dias, tá? Tudo vai depender do enunciado. Vocês vão ler o enunciado, vocês vão perceber isso. Ah, eu estou encontrando hoje. Quando é que a gente vai se encontrar novamente? Então, é o menor tempo. Fica uma frase subentendida. E algumas observações que a gente não pode deixar de falar. O MMC de dois ou mais números primos entre si é sempre o produto deles, dos números. Tá? Vocês lembram que os números primos entre si é quando o MDC é 1. Se o MDC for 1, o MMC é o produto deles. E se um número for múltiplo do outro ou dos outros, o MMC sempre será o maior. E, pessoal, para finalizar o assunto, existe uma relação entre o MDC e o MMC de dois números. A relação é a seguinte. O MDC de dois números multiplicado pelo MMC de dois números é sempre igual ao produto desses dois números. Ou eu posso ler o contrário. O produto de dois números é sempre igual ao MMC deles multiplicado pelo MDC. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples para a gente utilizar. Se o MMC de 12 e um número qualquer, que eu chamei aqui de A, é 180, e o MDC de 12 e desse mesmo número é 6, qual é o valor desse outro número? Ou seja, do valor de A. Então, eu uso a relação. Ele está dizendo que o MMC é 180, o MDC é 6, um dos números é 12, e o outro a gente não quer, a gente não conhece, a gente quer saber. Aí, ó, multiplica 1080. O 12 está multiplicando. A operação inversa de multiplicação é a divisão. Dividiu, você acha o número. Quiser provar, tá? Quiser provar, você calcula o MMC de 12 e 90, você vai achar 180. Ó, se você calcular o MDC de 12 e 90, você vai encontrar 6. O MMC de 12 e 90, você vai achar 180. Né? E se você multiplicar 12 por 90, você acha 1080. Que 1080 é exatamente 6 vezes 180.